Em Moçambique, manifestantes incendiaram autocarro e colocaram barricadas em várias estradas de Maputo. Fumaça e mais fumaça. É resultado do incêndio a um autocarro. Os gritos são ouvidos à distância. É o grito dos manifestantes ao verem o autocarro ser incendiado em Machantuene, província de Maputo. Os manifestantes incendiaram o autocarro com recurso a pneus. Ao som de apitos, nas primeiras horas desta quarta-feira, a cidade de Maputo já se mostrava congestionada. Manifestantes começavam a protestar. Há quem continuava nas viaturas e outros desciam dos carros e caminhavam a pé. Na Avenida Guerra Popular, os manifestantes a todo custo empurravam o contentor para a estrada de modo a bloquear a via. Este cenário não foi vivido somente na Guerra Popular. Na Avenida Acordos de Lusaka, o objetivo era o mesmo: despejar o lixo no chão e deste modo bloquear a via, não só com contentor, mas também com pneus. Em Cobe, no município da Matola, a partir das 9 horas, o cenário já estava montado, estradas bloqueadas. Na portagem de Maputo, só se ouvia o som de buzinas e apitos e muito congestionamento para quem ia à cidade de Maputo. Autoridades do Congo informaram que uma doença desconhecida matou 143 pessoas em uma província do sudoeste do país. Confira mais detalhes no Giro pelo Mundo. As pessoas infectadas apresentavam sintomas semelhantes aos de uma gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça, segundo o vice-governador da província de Kiango e Apollinaire Yumba, ministro da Saúde da província. Preocupados com a situação, as autoridades afirmaram que as pessoas doentes acabaram morrendo em suas próprias casas por falta de tratamento. Segundo um epidemiologista local, mulheres e crianças são as mais atingidas pela doença. Uma equipa médica foi enviada à zona de saúde de Panzi para coletar amostras e realizar uma análise para identificar a patologia. O líder da sociedade civil exclamou que a situação é extremamente preocupante, uma vez que o número de pessoas infectadas está aumentando. Um porta-voz da OMS disse nesta terça-feira que a Agência da Saúde da ONU havia sido alertada sobre a presença da doença na semana passada e afirmou que estava trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde Pública do Congo para realizar mais investigações sobre a situação. 6 partidos da oposição na Coreia do Sul apresentaram hoje uma moção para a destituição do presidente Yoon Suk-yeol, depois de este ter visto revogada a lei marcial que decretou na véspera. O Partido Democrático e 5 outros partidos iniciaram assim o processo parlamentar que poderá levar à suspensão do poder do presidente sul-coreano, cujo partido governa em minoria. Na terça-feira à noite, Yoon comunicou ao país a imposição da lei marcial para erradicar as forças a favor da Coreia do Norte e proteger a ordem constitucional das atividades anti-estatais, tendo acusado o principal bloco da oposição, o Partido Democrático. Poucas horas depois, o presidente suspendeu a lei marcial depois do Parlamento da Coreia do Sul, a Assembleia Nacional, ter revogado a decisão numa sessão plenária extraordinária convocada numa altura em que milhares protestavam nas ruas de Seul.
No Mar Báltico, a tripulação de um navio russo disparou munições de sinalização contra um helicóptero das Forças Armadas alemãs que, segundo informações da agência noticiosa dpa, se encontrava a fazer uma missão de reconhecimento. A ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Annalena Baerbock, mencionou o incidente à margem de uma reunião da NATO em Bruxelas, mas não deu quaisquer pormenores adicionais. Anunciou que a vigilância dos oleodutos e cabos de dados no Mar Báltico seria reforçada, uma vez que as ameaças híbridas da Rússia e dos seus apoiantes continuavam a aumentar. A utilização de munições de sinalização só se destina, de fato, a situações de emergência. O governo francês, liderado pelo conservador Michel Barnier, enfrenta no Parlamento duas moções de censura apresentadas pela esquerda e pela extrema-direita. A moção de censura apresentada pela Aliança de Esquerda Nova Frente Popular deverá ser aprovada, uma vez que a União Nacional de Extrema-Direita também teve uma iniciativa idêntica. Após várias concessões a exigências da extrema-direita, o primeiro-ministro de centro-direita e antigo comissionário europeu e antigo negociador da União Europeia atribuiu ao Executivo a aprovação do Orçamento da Segurança Social sem votação, insistindo que tinha chegado ao fim do diálogo com os grupos políticos. A decisão expôs o governo, que cumpre 100 dias no próximo 13 de dezembro, a uma moção de censura que tem todas as hipóteses de ser aprovada, quando a esquerda e a extrema-direita anunciarem que votarão favoravelmente. Para derrubar o governo, é necessário um voto de censura de 288 deputados, um número ao alcance de uma aliança de circunstâncias e invulgar entre a esquerda e a extrema-direita. Se o executivo cair, agrava-se a crise política criada pela dissolução da Assembleia Nacional pelo presidente Emmanuel Macron em junho, na sequência da vitória de extrema-direita nas eleições europeias. No mês seguinte, as eleições legislativas deram origem a uma Assembleia Nacional muito fragmentada e Barnier só tomou posse como primeiro-ministro em 5 de setembro, sucedendo a Gabriel Attal após 60 dias de impasse. Com o atual cenário, o país corre também o risco de uma crise financeira ligada ao nível de confiança dos mercados na capacidade das autoridades públicas de contrair empréstimos a taxas baixas. Enquanto isso, em Portugal, chegou à Justiça uma queixa anónima contra André Ventura depois da colocação de propaganda nas janelas do Parlamento. O Ministério Público já está a investigar. Tudo aconteceu na sexta-feira passada, depois da colocação de tarjas nas janelas do edifício da Assembleia da República, em protesto contra o aumento de 5% no salário dos políticos. André Ventura é responsabilizado por violar os estatutos dos deputados e vandalizar o Palácio de São Bento. Foi assim apresentado na queixa anónima que deu entrada na Procuradoria-Geral da República. Segundo a SIC Notícias, no documento é pedido o levantamento da imunidade parlamentar de Ventura, bem como a audição de Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, na qualidade de testemunha. Não há ninguém, nenhum outro membro do partido, deputado ou funcionário, a quem deva ser sacada esta responsabilidade. Fui eu, e eu sozinho, que tomei a decisão. Não é preciso procurar mais culpados. O presidente do Chega vai mais longe e assume mesmo que voltaria a fazê-lo se fosse hoje. Por isso, aceitarei todas as consequências que assim forem determinadas pelo Estado, sabendo que tenho a minha consciência perfeitamente tranquila. Em conferência de imprensa na sede do partido, André Ventura aproveitou também para frisar que o Chega tenciona abdicar da reposição salarial. Se a Assembleia decidir que o congelamento não pode ser mantido, os eleitos pelo partido vão entregar este valor a associações que mais precisam.
Cientistas brasileiros anunciaram uma descoberta revolucionária, um gene que pode oferecer proteção contra a Covid-19. A pesquisa pode abrir portas para novas terapias antivirais. Investigadores brasileiros descobriram que o gene IFIT3 pode oferecer proteção contra a Covid-19 após estudar casais onde apenas um dos parceiros foi infectado ao longo da pandemia. Entre os 86 casais analisados, 6 mulheres permaneceram resistentes, mesmo convivendo com cônjuges doentes sem proteção especial. O gene IFIT3, que já havia sido associado à proteção contra outros vírus como dengue e hepatite B, codifica uma proteína capaz de impedir a replicação do vírus SARS-CoV-2. A pesquisa, publicada na revista Fronteiras em Microbiologia Celular e de Infecções, concluiu que as células das mulheres resistentes apresentavam maior expressão desse gene comparadas aos dos maridos e a um grupo controlo. O estudo destaca o FIT3 como um possível alvo terapêutico para fortalecer a resposta imunológica inata, não apenas contra a Covid-19, mas também contra outras doenças. Voltamos a Moçambique. Fortes chuvas que caíram no passado fim de semana na cidade de Pemba provocaram enchentes em residências e abriram crateras em algumas estradas. Os residentes apelam à edilidade local para a implementação de soluções urgentes. Apenas 2 dias de chuvas intensas foram suficientes para alagar a zona de Nanyomane, no bairro de Mahat, em Pemba. Várias famílias enfrentam dificuldades devido à água estagnada dentro das suas casas. A circulação de pessoas está igualmente comprometida pelas inundações. Estamos mal. Assim, queria passar aquela via, não consegui passar. Estou a tentar voltar. Assim, queria passar essa rua aqui. Não sei se vou conseguir passar. Esse caminho, como estão a ver, está bloqueado devido às inundações. Até aqui torna-se difícil para passarmos. Temos que esquivar até casa de vizinho aqui assim, para servir de passar. Assim, nem sei como é de passar lá à frente, porque a água, como estão a ver. Queria passar aonde exatamente? Eu queria passar naquela rua ali. Agora vi que está cheio mesmo de água, mesmo não dá para passar. É por isso desviei, procurei a rua para passar. Já não estou a ver, já não tenho como sair e como entrar. Essa situação cria problemas para vocês, constrangimentos? Problema sério mesmo. Estamos mal nessa zona aqui. As inundações na região de Nanyomane são um problema recorrente. Os moradores pedem à edilidade a colocação de saibro na zona e construção de vala de drenagem que facilitem o escoamento das águas pluviais. A vizinhança está para se reunir, chegar até o município e irem pedir qualquer tipo de ajuda. Mas qual seria a ajuda que poderia facilitar aqui o trabalho, minimizar esse problema? O ajuda que a gente que está a ver, né, aí na zona, é nos trazer aquela areia vermelha, né, tentar encher aqui. Encher mesmo a areia de partir de lá até lá. O que tem que ser feito então para poder resolver esse problema? O governo fazer ajuda para nós, fazer uma drenagem aqui para a água evacuar para nesse lugar. A intensidade das chuvas do fim de semana também agravou a erosão dos solos no bairro de Mahat. Por exemplo, a estrada que atravessa Kaya Village está a ser progressivamente degradada pelas crateras formadas, o que dificulta a circulação de veículos, motociclos e peões. A erosão estende-se a outros pontos de Pemba. Devido às chuvas que caíram na sexta e sábado, a via que parte daqui do escritório, passando pela exposição feira até ao 4 Caminho, encontra-se nessas condições, afetada pela erosão e com risco de cortar-se a qualquer momento. Os munícipes acreditam que um melhor ordenamento territorial, incluindo sistema de drenagem adequado, poderia minimizar os efeitos das chuvas na capital provincial de Cabo Delgado.